Eu não sei se eu consegui responder. Por quê? Porque o produto, o que vocês vão vender exatamente? A combinação de cores é uma coisa excepcional. A combinação de tecidos. Por quê? Tem aquele tecido maravilhoso que a gente acha lindo, maravilhoso quando é inverno. Só que a gente esquece de pensar, pô, e quando for verão? Né? Você vai comprar um sofá aveludado, ou você vai pôr carpete, ou você vai pôr... Por exemplo, carpete de madeira. Eu não sei se é esse o nome, carpete de madeira. É isso. Eu fui ver para colocar na minha casa um tempo atrás. E assim, eu entrei em 1 milhão de dúvidas. E eu conversei com N decoradoras e tudo mais, tal, enfim. E eu percebi que se eu colocar na minha casa o de madeira, como eu tenho piscina e minha filha entra na minha casa molhada quando tá verão, para pegar sorvete, para pegar isso, pegar aquilo, vai estragar. Então eu teria que colocar um laminado de Vinílico. de borracha, Vinílico. né? Como chama? Vinílico. Vinílico. Piso de vinílico. Isso, que aí não teria problema. Agora, vocês, aí eu entro numa outra questão. Eu já vou liberar para vocês falarem. Acho que a Ana tem uma coisa para falar aqui. Eu já vou liberar. Só que assim, ó, uma outra questão que vocês podem falar, Luiz, mas todo mundo sabe isso. Por quê? Isso é uma coisa óbvia. O que é óbvio para um não é óbvio para outro. Eu trabalho com marketing digital. Eu posso falar um monte de coisas para vocês que para mim é óbvio. Mas para vocês que são arquitetas, vai ser complexo e difícil de fazer. Se a gente conversar com o Pedro aqui, que é especialista em tráfego, e aí ele vai começar a falar pra gente de gerenciamento de anúncios e tudo mais, que é aquilo que ele vive, que ele faz todo dia, ele vai falar, não, mas isso aí é óbvio, você tem que dar esse cliquinho nesse botão. Como é que você não sabia que tem que dar esse cliquinho nesse botão? É uma coisa tão óbvia. É óbvio para ele. Mas não é óbvio para vocês que são arquitetas. Assim como, se você falar para mim de um carpete, como é que eu falei? Carpete de madeira. Carpete de madeira. Que é o laminado, né? O laminado vinílico, tal, enfim. Pode ser óbvio para vocês que são arquitetos, uma coisa tão simples. Lógico, Luiz, madeira vai estragar com a água, o vinílico não vai. Então, é óbvio, só depois que a gente aprende, só depois que a gente entende. Mas quando a gente não conhece muito disso, não tem nada de obviedade. Não tem nada de obviedade. Sabe? Uma coisa sobre o vinílico que eu ainda tenho dúvida. Ele vai parecer muito artificial. Sabe? Porque ele meio que imita madeira. E aí a Adriana já fez que não. Mas aí tem uma questão. Eu sei que tem marcas e marcas. Né? De repente tem aquela marca tal, e aí vocês podem falar, olha, essa marca tal, ela é um pouquinho mais cara. Você vai pagar um pouquinho mais caro. Só que ele vai dar no seu ambiente, ele vai proporcionar uma coisa natural, um aspecto natural, uma coisa bacana. Se você pegar esse que é um pouquinho mais barato, daqui 3 meses você vai olhar para ele, você vai ficar com vontade de tirar ele, porque ele vai enjoar, ele vai cansar, porque ele é muito artificial. Eu não sei, eu tô só supondo, tá? Assim, suposições de conteúdos que vocês podem fazer, tá? Que são dúvidas que eu tenho, de fato. Eu não sei, Ana, vocês querem falar alguma coisa? Na verdade, assim, o que eu acho que é muito importante para elas entenderem é que vocês não vão vender um projeto de uma casa, né? Um projeto de uma sala completa. Vocês vão vender possibilidades que podem ser feitas dentro de uma sala. Possibilidades de uma reforma de um banheiro. Porque vocês não têm medidas, vocês não sabem onde está a janela. Então, o que vocês estão vendendo no treinamento são as possibilidades que as pessoas que vão adquirir o projeto de vocês podem fazer. Tá? Quais são todas as possibilidades de piso? Quais são todas as possibilidades de persianas? Quais são todas as possibilidades de cores de tintas? Então, vocês não podem se prender hoje com relação ao projeto físico. Esquece hoje o projeto físico e pensa num global. Qual que é o global? Como é que vocês vão chegar nesses clientes? O que é que vocês vão oferecer para esses clientes? Então, possibilidades. Tá? E daí a pessoa vai ter multi-escolhas, se ela vai querer ir para esse lado, para esse ou para esse. Na verdade, vocês não vão estar fazendo a decoração, vocês nunca vão saber o que é realmente que os seus alunos estão fazendo na casa, mas vocês estão vendendo possibilidades daquilo que eles podem fazer dentro da casa.
né? E eu faria subnichos ainda. Eu não venderia um curso completo. Eu venderia como transformar o seu banheiro, né? Cada uma dentro do seu, né? Existem muitas possibilidades. Você trabalharia e a pessoa ia adquirindo conforme ela vai mapeando a casa, Exatamente. né? Eu acho que são produtos que vocês vão ter muito mais facilidades para venda, mas é sempre vendendo possibilidades do que pode ser feito. Eu entendo um pouco a cabeça, talvez, de vocês que vendem hoje o projeto pronto e físico, e entregam e veem o projeto completo. Mas quando vocês forem no digital, vocês não vão vender um projeto. Vocês vão vender possibilidades daquilo que ela pode transformar dentro da casa. Exatamente. Exatamente. Vocês têm dúvida? Muitas ou só um pouquinho, Adriana? Até estava pensando que agora deve existir, mas me veio uma dúvida rápida, assim, existe disposição dos móveis? Deve existir, né? O móvel tem à disposição dentro da casa. Não adianta ter os móveis todos bonitos e tá mal espalhado, digamos assim, né? Então, tudo isso... Se você não compor, você não tem resultado. Você tem um amontoado de imóveis. Eu já cheguei, a gente já presenciou isso, né, Josiane, em várias casas belíssimas e que o cara ele não quis contratar um profissional para fazer o design de interiores, ele quis ele mesmo decorar, né, ele mesmo dispor os móveis, e o que aconteceu? Uma casa de 600 e poucos metros quadrados no Alphaville, uma casa caríssima, com móveis caríssimos, tipo, uma sala custar mais de R$200.000, e você vê os sofás tudo jogado na parede, entendeu? Armário socado literalmente na parede, uma montoeira de móveis, porque muito provavelmente o vendedor achou muito interessante vender para aquela pessoa, né? Tipo, ele gostou, ele foi comprando e foi socando a sala dele, foi socando o quarto, foi a cozinha realmente cheia de móveis. Então, você pode ter móveis caríssimos, mas se você não souber compor, se você não souber dispor disso, uma outra onda que está muito forte é o minimalismo, né? Você tem o minimalismo para trabalhar, vocês têm a questão do Feng Shui para trabalhar, e aí a questão de cores, tudo mais, enfim. Então vocês têm N questões para trabalhar dentro dessa perspectiva que um arquiteto, né, pode estar trabalhando. Miriane, tá tudo certo aí? Tá sim, tudo certo. Eu queria... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Não, conclua o que você ia falar. Tá. Eu queria dar uma olhada no Instagram de vocês, se vocês me permitirem, para ver o que vocês estão, o que a gente acha que vocês estão acertando e o que a gente acha que vocês estão errando, e aí tentar sugestionar possíveis correções para vocês melhorarem, tá bom? Eu já tenho o Instagram de vocês pré-aberto aqui. Deixa eu então aproveitar para fazer a pergunta. Pode falar. Tá aberto aqui? Então, pegando esse gancho aí que você vai fazer, eu quero fazer uma pergunta, que aí você pode avaliar também o Insta, o que a gente tem feito. Por exemplo, a gente precisa fazer uma promessa que atinja realmente a dor do nosso público-alvo, né, do nosso avatar. Para mim, a minha maior dúvida é como construir essa promessa, entendeu? Qual é a headline que vai realmente converter aquilo ali, que vai fazer com que o meu seguidor, né, meu público-alvo, queira comprar esse produto, né? Porque, assim, apesar de a gente saber que muitas coisas a gente tem na internet, né? Mas a gente sabe que os gatilhos, né? Eles são o que converte, na verdade, né? Então, é isso. Você até tinha perguntado naquelas questõezinhas, né? Qual é a sua promessa? Eu coloquei lá. Aí eu queria esse feedback. E isso deve estar aliado ao nosso Insta, né? Ao que a gente tem postado. É por isso que eu quis fazer logo a pergunta. Legal. Isso é o seguinte, ó. Para você ter um Instagram um Instagram legal,
ele não tem que ser legal para mim, não tem que ser legal para Ana, para o Pedro, para a Jéssica. Ele tem que ser legal para o seu avatar, né? Quem que é o seu avatar? O seu comprador ideal, aquela pessoa fictícia que você criou, que de fato vai comprar o seu produto. Então, eu criei uma regra com cinco passos para chegar num sucesso no marketing digital, especificamente em lançamentos. A primeira coisa, você tem que ter um produto. Você tem que entender qual é o seu produto. Né? Senão você não consegue transmitir aquilo que você vai vender, se você ainda não se entendeu. Então, como a Josi bem falou, qual será direito o meu produto? Como é que eu vou oferecer isso? Né? A primeira coisa é se entender o seu produto. A segunda coisa é entender o seu comprador, o seu público, o seu avatar. Quem é a pessoa que vai comprar esse produto que eu tenho? Eu tenho um produto, quem é que vai comprar esse produto? Entender o seu comprador. A terceira coisa, bom, agora eu já tenho produto, agora eu já tenho comprador, já entendi quem é o comprador do meu produto. O que eu preciso fazer? Produção de conteúdo. Eu preciso produzir conteúdo gratuito para esse comprador ideal, para que ele, de fato, chegue a comprar o meu produto. Aí eu começo produção de conteúdo. Conteúdo gratuito. Instagram, conteúdo gratuito, YouTube, conteúdo gratuito. Quarto passo, eu preciso aprender a distribuir esse conteúdo. Eu preciso que pessoas vejam esse meu conteúdo. Então eu preciso aprender a como eu distribuo isso de forma paga, com o Google o Facebook Ads, e aí eu coloco anúncio. Se você fizer direitinho, você não vai colocar muito dinheiro, a gente fala pago, mas com R$5 você consegue alcançar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas fácil para ver um vídeo. Com R$5. Então o que acontece? E outra coisa, de forma orgânica. Como que eu distribuo isso de forma orgânica? Como que eu faço para as pessoas me verem sem que eu gaste nada? Né? Distribuição. E depois, finalmente, a venda. A venda do produto. Já que eu tenho um produto, já que eu sei quem é meu comprador, já que eu estou produzindo conteúdo, já que eu estou distribuindo meu conteúdo, chegou finalmente a hora de vender o meu produto. Né? E eu fecho o ciclo. Legal. E o que você falou, a promessa tem a ver. A promessa tem a ver... Só que você só consegue a promessa é uma questão de copy. Né? A gente acaba chamando tecnicamente de copywriter. A promessa, você só consegue descobrir o que aquelas pessoas vão querer ouvir quando você definiu pelo menos o produto e o público. E você começa a produzir conteúdo. Aí você começa, se você ainda não definiu certinho, não entendeu certinho qual é a promessa que você vai fazer, você tem que começar a fazer o quê? Ouvir o que eles falam. Como é que você ouve? Vem nos comentários, chamando pessoas, por exemplo, para um Zoom como esse, entendeu? Então você seleciona algumas pessoas ali que estão mais quentes com você e tal, e fala para elas, olha, eu vou fazer uma chamada, tal, eu posso te ajudar a decorar sua casa de repente, então eu vou chamar 4, 5 pessoas e eu queria ajudar vocês a decorar sua casa, tal. Vocês podem me mandar algumas fotos, por exemplo, e eu vou dar uma estudada nisso, vou dar uma pensada nisso, e aí a gente vem para um Zoom, uma chamada, uma call, e aí eu vou tentar conversar com vocês e tentar descobrir como que eu posso ajudar você a transformar esse seu ambiente. A partir desse momento, você já começa a entender melhor, entender com mais consciência o seu público, e aí você fala, poxa, se eu falar tal coisa, é o que eles querem ouvir para comprar de mim. É o que eles precisam ouvir para comprar de mim. Tá? E aí é uma coisa interessante. Você precisa falar a linguagem deles, o que eles querem ouvir. Entendeu? Você precisa entender o que eles querem ouvir, qual que é a maior dor que eles têm. Outra coisa que você pode fazer para gerar conteúdo, aproveitando que eu falei de dor, já que você criou o seu avatar, criou o seu comprador ideal, comece a fazer perguntas para ele. O que será? Por exemplo, de repente eu sou uma pessoa que poderia comprar, como eu falei, o produto de vocês. O que o Luiz... Qual que é a dor do Luiz? Qual que é o problema do Luiz lá? O que ele em relação à arquitetura, qual que é o problema? Por que ele não contrataria uma arquiteta? Tá? É uma crença limitante? Então ele tem uma crença limitante que aquilo é caro. E aí você entra naquilo lá que você falou, Miriane. Começar a colocar conteúdos quebrando a crença limitante, como você já falou. Qual que é a outra dor? A dor é o seguinte... Você começou a trabalhar em casa? Eu já trabalho em casa faz tempo, mas assim, as pessoas começaram a trabalhar em casa. É uma dor delas, né? Você está gravando um vídeo,
você precisa gravar um conteúdo, você precisa estar numa reunião de trabalho e o seu filho está do lado brincando, o seu cachorro está do lado chorando, a televisão está ligada e precisa ficar ligada porque a sua mulher quer ver a novela e ela não entende que você tem que trabalhar naquele mesmo ambiente. Isso é uma dor. Né? A dor da decoração. Você tem uma dor que você não sabe se determinado móvel combina com determinada cor. É uma dor. Né? Então você vai matando, você vai listando as dores, listando as crenças limitantes, listando as objeções. Por que uma pessoa contrata um engenheiro, não contrata um arquiteto? É uma objeção, de repente, que a pessoa tem. Não vou contratar porque vou contratar um engenheiro. Por exemplo, eu tenho isso. Vocês vão me corrigir tecnicamente agora. Por exemplo, eu preciso construir, fazer uma construção. Eu preciso, obrigatoriamente, de alguém para assinar a planta. Pode ser um arquiteto ou obrigatoriamente tem que contratar um engenheiro? Eu não sei. Tem que ser engenheiro. Deveria ser um arquiteto. Pode ser um arquiteto, e tem arquiteto que ele tem a especialização em estrutura, né? Porém, eu particularmente trabalho sempre em parceria com o engenheiro, porque para o dimensionamento de pilares, fundação, saber a fundação correta, precisa fazer um estudo, né, do solo, etc. Então, precisa do engenheiro no caso de construção. Mas o arquiteto, ele pode, ó, barulho do neném. O arquiteto, ele pode construir, entende? E ele tem responsabilidade técnica para isso, capacitação para isso. Então. Porém, ele precisa também ter uma especialização, né? Eu não enveredo por essa via, não. Eu trabalho em parceria sempre com o engenheiro. Tá. Ótimo. Liane, tem uma questão aí, um limite, né? E esse limite é um limite jurídico. Você responde, o arquiteto responde até um ponto. De outro ponto, o engenheiro responde. Se não tiver engenheiro, você vai responder sozinha e isso pode ser complicado, entendeu? Então, é muito importante ter um engenheiro junto. Legal. Bom saber, eu não sabia. Mas são dúvidas que as pessoas têm. Né? Não sou única, não posso ser a única pessoa nesse Brasil todo que não sabe isso, entende? Então, se vocês são coisas que vocês podem falar. E aí, isso vai acabar virando, pega só, como isso vai virar uma objeção? Porque você vai falar, olha, se você tem uma obra, tal, se você vai começar uma obra, enfim, você precisa, por quê? Porque o treinamento de vocês, esse treinamento de vocês, ele pode servir, de repente, para quem está pensando em construir, não está construindo ainda. Por quê? Porque daí ele vai pensar na janela, onde ele vai colocar a janela, como é que ele vai fazer o tamanho do quarto, porque se ele pensa, poxa, eu tenho 1,90 m, eu tenho 1,90 m, para mim conseguir dormir com o pé dentro da cama, tem que ser cama king. Se não for king, meu pé fica para fora. King especial, né? Acho que a king normal já dá. 2,20, né? 2 não bate. Então, o que acontece? Se eu vou construir, eu preciso dimensionar meu quarto para uma cama king. Né? E o engenheiro não vai me falar isso. O engenheiro vai dimensionar o pilar lá, tal, mas ele não vai me falar, ele não está nem aí com isso aí. Né? E aí acontece. Questão de projeto. Exatamente. E aí acontece. Se eu não souber disso, eu não vou contratar um arquiteto, porque eu acho, como a maior parte dos brasileiros, que o engenheiro a responsabilidade é dele. Aí, tudo bem, agora você me falou uma coisa, o seguinte, você falou, a maneira como você falou, olha, eu não posso sozinha, tal, eu prefiro contratar um, porque essa parte de cálculo, tal, é ele que faz. Do jeito que você falou, você meio que deu a bola do engenheiro, encheu a bola do engenheiro e se diminuiu. Porque você falou, olha, sem ele eu não consigo, sem ele não, essa parte, não. Eu falei o seguinte, eu faço tudo. Eu consigo dimensionar o tamanho do seu quarto de acordo com o seu tamanho. Eu consigo dimensionar o quarto dos seus filhos. Eu consigo dimensionar a sua sala. Você vai ter uma lareira, por exemplo. Eu consigo dimensionar o exato lugar onde você vai colocar a lareira para aquecer a casa toda. Tal. Eu consigo fazer tudo isso. Mas cálculo... O engenheiro só vai assinar o projeto estrutural. Só isso. O engenheiro só vai... Eu só quero que o engenheiro assine o projeto estrutural, que qualquer pessoa vai fazer. Agora, toda essa parte aqui, quem vai fazer sou eu. Não, Luiz, é o seguinte.
O cliente pode me contratar, por exemplo, para fazer o projeto arquitetônico e a execução. Então, eu posso fazer a execução. Acontece que o cliente precisa contratar um engenheiro, o engenheiro para fazer o cálculo estrutural, o engenheiro para fazer a parte elétrica, o engenheiro para fazer a parte hidráulica. Então, são projetos complementares e há necessidade disso. Eu posso fazer porque, na época que eu fiz a faculdade, eu tive toda essa eu fazia junto com a engenharia, fazia arquitetura e essas matérias eram junto com a engenharia. Então, quando me formei, ainda existia esse vínculo. Hoje não, hoje separou. Tá? Mas projetos complementares, há necessidade sim dos clientes contratarem. Não, sim, eu concordo que tem que contratar um engenheiro e que mesmo você tendo essa possibilidade, você pode querer não fazer. Porque envolve cálculos tal estruturais que você pode optar em não fazer. Só que acontece, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: vocês têm que valorizar o trabalho do arquiteto. Supervalorizar o trabalho do arquiteto, que são coisas que o engenheiro não vai fazer. Como a Adriana falou, o engenheiro é importante, ele precisa assinar a parte estrutural. Só que quem vai desenhar a casa, quem vai ver tudo da casa, quem vai ver todo o ambiente que você vai morar, sou eu, arquiteta. Não é o engenheiro. Senão o cliente ele acaba não entendendo. Ele fala, então é o engenheiro? Então beleza, então eu vou contratar um engenheiro. E acaba não contratando o arquiteto. Entende? Isso mesmo. E eu não estou falando só de contratar o arquiteto. Por quê? A gente falou no começo de vender em escala. Né? Mas vocês têm uma baita mercado na mão, que são todas as pessoas que querem construir, mas que tem aquela crença limitante, que o engenheiro, que o arquiteto vai custar caro, tal. Então o que acontece? Se ele comprar o treinamento de vocês, de repente, um outro treinamento de vocês, não esse de decoração, mas vocês podem ter, por exemplo, um treinamento de princípios básicos, não de arquitetura, mas de desenho arquitetônico. Porque é o seguinte... Para ler um projeto, por exemplo. Para ler, porque é o seguinte, para desenhar a planta, de repente, entendeu? Para ele não ficar, para o cliente não ficar refém do engenheiro, se ele não quer contratar um arquiteto. E ele fica refém daquela planta baixa, que aquele monte de quadrado, e a cabeça dele só fica daquele jeito. Ele não dimensiona o quarto dele de acordo, não põe a janela dele no lugar certo, por exemplo, o engenheiro não vai falar para ele que a face norte é essa, que bate o sol, que vai aquecer a casa. Isso é um trabalho que o arquiteto pode fazer. E o engenheiro, de repente, não vai ver. Né? E num treinamento seu, você consegue passar tudo isso para ele, para que o cliente mesmo fale para o arquiteto, para o engenheiro o seguinte: se ele não contratou o arquiteto, ele vai falar para o engenheiro, olha, e a face norte? É assim e tal? Então beleza, então eu não quero que você faça a planta desse jeito, eu quero que você mude a planta um pouco aqui, porque eu vi no curso lá da Adriana, da Josi, da Miriane, que tem que ser um pouco mudado aqui, porque eu quero que o sol bata e aqueça a minha casa no inverno, tal, porque eu já vi aqui isso, aquilo outro. Então vocês têm um mundo de possibilidades. Só quero mostrar um mundo de possibilidades que vocês têm, tá? Vamos lá.